Essa gravação, porque também esse vai ser um encontro gravado, né? O pessoal vai poder ter acesso depois, vocês também, quando quiserem. Ah, e é isso, vou começar o compartilhamento dos slides para a gente começar a conversar um pouquinho. Ok, deixa eu só posicionar aqui. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou o João Martins, esse aqui é o meu arroba. Eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho hoje principalmente com clínica e com supervisão. Moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sou paraibano, mas não sou de João Pessoa. Eu nasci numa cidade do interior do estado chamada Cajazeiras. Eu me formei em 2016 e desde então atuo sempre com clínica. Porém, na minha formação eu tive um contato inicial mais com TCC, com terapia cognitivo-comportamental mais Beckiana, e gradualmente fui me aproximando mais das contextuais na medida que fui me aproximando também de mindfulness, né? Fiz meu mestrado sobre autocompaixão. Isso de alguma forma foi me puxando mais para as contextuais, daí daqui a pouco eu estava lendo análise do comportamento e, enfim, adotando essa como visão de mundo e também como perspectiva que orienta a minha prática clínica, tá? É, como eu disse, eu também dou supervisão. Algumas das pessoas que estão aqui são meus supervisionandos, minhas supervisionandas, então muito legal também de ver vocês aqui, pessoal. E nesse ano eu tô com o grupo de estudos que é o GENIECT, né? Que vocês também podem conhecer um pouquinho melhor depois. Essa aula aberta de hoje também é uma forma de promover, de divulgar o GENIECT para mais pessoas. Tudo bem? Mas acho que a gente pode entrar no tema em si, né? A ideia é que a gente fale um pouco sobre a prática e sobre a estética da arte sem estereótipos. E a ideia talvez aqui seja até focar um pouco mais na estética mesmo. Então não vamos necessariamente trabalhar habilidades clínicas ou coisas nesse sentido, mas muito em termos de como os terapeutas que trabalham com arte se aparentam, se apresentam, né? Como essa questão da imagem de alguma forma atravessa o nosso trabalho também e que implicações isso tem, tá bom? É, eu vou só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Algumas pessoas estavam com o microfone aberto, eu fechei. Tudo bem. E aí, para a gente começar, eu vou trazer um exercício para vocês que entendam como um exercício quase de mindfulness, assim, tá? Então, eu quero que vocês estejam em contato com a experiência de vocês de momento presente e que me tragam uma palavra para representar o que vocês. Qual é o primeiro sentimento que vem na experiência de vocês quando se deparam com algumas imagens que eu vou trazer, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam isso através do chat, então vocês podem escrever. E acho que no total são 5 imagens, tudo bem? Então, coloco a primeira imagem, dou um tempinho, vocês escrevem e aí a gente vai para as seguintes. Uma palavra só, tá? E de preferência a primeira palavra que vier à mente. Não precisa elaborar muito e tudo mais. Tenta responder o de mais imediato possível, tudo bem? Então vamos lá. O que que vocês me dizem dessa imagem? O que é que ela evoca em vocês? Arte, clássico, arte, sorriso, dúvida, Da Vinci, misteriosa, famoso, deboche. Parece meio debochada, né? Nostalgia, renascença, tradicional, proporção. Tem a coisa da proporção áurea, né? Não sei se foi isso que você quis falar, Lucas. Legal. Vamos para mais uma imagem, então. Eu vi. Rock, rock, festival, música, radical, terror, satisfação, força, ok, caos, vibração forte. Legal. Varia um pouquinho mais, né? Vamos para a próxima imagem.
essa imagem? O que é que ela evoca em vocês? Breguice, brega, braga, uma variação do brega. Confusão, fofo, arte. Acho que alguém falou ensino médio também. Uma mulher quebrando vaso. É, tem esse meme, né? Ok. Então, várias relações aí também que apareceram. Vamos para mais uma imagem. Essa aí, o que é que ela traz para vocês? O que que aparece na experiência de vocês quando vocês olham para essa imagem? Tarsila da moral, natureza, infância, brasilidade, anta. Na verdade é a cuca, né? Mas parece uma anta mesmo. E esse de trás é um tatu. Esse tatu é estranho. Vanguarda, Brasil. Legal, vocês fizeram ensino médio, vocês viram isso na escola, eu tenho certeza. E essa última imagem, essa é a última, o que é que ela evoca pra vocês? Afrofuturismo, cyberpunk, futurismo, é de IA, é de IA, potência, cyberpunk, legal, tudo bem. Então, aqui eu trouxe pra vocês várias imagens de contextos bem diversos. Acho que a maioria deles vocês conseguiram identificar coisas relacionadas, né? Fazer tecer comentários aí a partir de alguma forma, talvez de um contato prévio que vocês tiveram. E quando a gente fala de estética, sobretudo dentro do campo da filosofia, muitas vezes a gente vai estar falando muitas vezes sobre essas experiências que são evocadas a partir dos sentidos, né? Então, a, a estética, na verdade, é um campo da filosofia, né? Uma área da filosofia que vai estudar sobre a beleza, a arte, o gosto, né? Então, de tipo, o que é algo de bom gosto, o que é algo de mau gosto, o que é arte, o que é que não é arte, o que é o belo, o que é o feio e tal. Então, ela investiga a natureza das experiências estéticas, como percebemos e avaliamos a arte, a beleza, o sublime e como essas experiências influenciam nossa compreensão sobre o mundo. A estética também explora questões sobre o que constitui uma obra de arte, como eu disse, né? O que é arte, uma coisa meio demarcação, assim, às vezes. E como a arte e a aparência se relacionam com a moralidade e cultura. E qual o papel da criatividade na expressão artística da vida humana, né? Então, e nisso aqui a gente não vai necessariamente se aprofundar, né? Não é uma introdução à estética nem nada do tipo, mas é legal que a gente possa pensar que existe um campo vasto dentro da filosofia que se dedica a essa reflexão, né? A essas questões. E quando eu digo que é um campo vasto, apesar de a ideia do campo da estética ter sido fundada ali mais ou menos no século XVII, desde Platão, Aristóteles e tudo mais, você tem concepções que se referem a isso, de o que é a beleza, né? O que torna uma coisa bonita, o que é que torna uma coisa agradável aos olhos, né? Ou desejável, e por aí vai. Ah, e quando a gente pensa nessas múltiplas concepções, nessas múltiplas ideias sobre a arte, a gente tem também muitos filósofos, muitos autores que teceram ideias sobre isso em momentos diferentes. Mais uma vez, a ideia aqui não é fazer uma mega introdução sobre estética, história da arte, nem nada do tipo, até porque, honestamente, não teria capacidade de fazer isso, mas trazer para vocês alguns pontos de vista, né? Então, por exemplo, o Kant, que é um filósofo muito conhecido, dentre outras coisas, como uma figura aí do iluminismo, tem também questões relacionadas à ética, à moral e coisas assim, né? É um filósofo bem influente. Dentro das concepções dele sobre o que é o belo, o que é a beleza e coisas relacionadas a isso, ele partia da ideia de que o belo não necessariamente é sensível ao contexto, então é algo intrínseco à experiência. Então o belo é o belo universalmente, pensando, né? E eu confesso para vocês que sempre que eu falo o belo dessa forma, eu lembro do cantor de pagode, eu não estou falando dele, tá? Uma outra figura que eu acho que também tem considerações curiosas, interessantes, é o Theodor Adorno, né? Talvez vocês também já tenham escutado falar sobre ele. Ele era, dentre outras coisas, um crítico de arte.
e ele vai falar muito mais sobre a arte massificada, né? A arte que se torna um produto no sistema capitalista. Então, para ele, uma arte verdadeira, uma arte com valor, seria de alguma forma algo que rompesse esses padrões comerciais, mercantis e por aí vai, né? Então, nessas concepções mais do Adorno, a gente vai pensar a arte como algo mais disruptivo, né? Algo que não se conforma às normas, por exemplo. E a gente tem perspectivas bem mais contemporâneas, como eu trago aí o exemplo do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, que ele já vai trazer concepções que a gente vai chamar de ou pós-coloniais ou decoloniais, né? Onde a gente começa a observar como padrões estéticos na nossa sociedade dizem muito respeito a relações de poder, dizem respeito a questões históricas, né? De como, por exemplo, durante toda a história da humanidade, mas sobretudo após a Idade Média, durante o Iluminismo, a Revolução Industrial, o mundo girou em torno da Europa, né? Então, toda essa questão de que o belo, o certo, o desejável se torna um padrão europeu, por exemplo. E aí, no caso, ele, como um filósofo africano, ele discorre um pouquinho sobre isso dentro de perspectivas africanas. E como a gente sabe, tem vários outros autores também por exemplo, latino-americanos, ou mesmo dentro de outras escolas, do tipo feminismo negro e tudo mais, que vão falar dessa questão sobre o que é a beleza, né? E aí, indo inclusive para essa questão de padrões de beleza, né? O que é uma pessoa bonita, por exemplo, e por aí vai. Então, dá para a gente fazer um recorte, um atravessamento bem amplo, assim, de como isso é diverso, de como isso é múltiplo, e como isso também, de alguma forma, influencia na nossa experiência do hoje, tá? Então, de tipo, certamente algumas das impressões mais populares que a gente vê por aí sobre beleza, sobre estética, talvez se orientem numa coisa mais padronizada, uma coisa mais universalista, talvez uma ideia mais próxima da do Kant, por exemplo, né? E outras vão ser mais disruptivas ou se apropriar de outros valores. Então, só para a gente considerar isso também, mas a gente pode olhar mais para dentro do nosso campo da psicologia e mais especificamente da análise do comportamento, que é onde a terapia de aceitação e compromisso está situada também, e pensar qual que é a visão behaviorista radical sobre beleza, sobre estética. E tem essa entrevista, na verdade, não lembro bem se foi uma entrevista ou se foi uma palestra que o Skinner deu para esse museu, né, que fica em Nova York. E tem a entrevista mesmo em áudio, né? Vocês podem ver aqui tem a minutagem e tudo mais, você escuta mesmo a voz do Skinner falando sobre, e depois tem também a transcrição, né, que vocês podem acessar. O nome da fala é Criando um Artista Criativo, né? Então, falando um pouquinho dessa ideia do que é que leva uma pessoa a ser criativa, quais são as condições que estariam implicadas na formação da criatividade de alguém. E fazendo um resumo, porque na verdade o Skinner fala sobre vários temas nessa palestra, não só sobre o conceito de beleza, mas fazendo um resumo e extraindo essa parte, a gente tem a seguinte questão, tá? Então, de primeiro, né, ele rejeita essas explicações mais tradicionais, então as coisas mais universalistas, por exemplo, da beleza ou do belo como sendo algo universal e que tá nas coisas. Então, ele vai pensar que a beleza não é uma propriedade física da obra e nem é puramente subjetiva. Então, aquela coisa também de a beleza estar nos olhos de quem vê, não é como se fosse bem assim também. Então, não é só no sujeito, né, no organismo, nem só no objeto, no estímulo, mas na interação, né? Então, de forma bem familiar, né, para quem já conhece um pouco mais sobre análise de comportamento. Outra coisa é que o Skinner, ele descreve a beleza como quase um sinônimo de reforçador, né? E eu tenho a impressão de que o Skinner gosta de fazer sinônimos com reforçador, porque com amor é bem parecido, né? A forma como ele descreve. Então, algo belo é aquele que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. Então, aquilo que é apetitivo, né? A gente poderia descrever dessa forma.
A interação entre obra e observador é bem importante, como eu disse, e essa resposta que vai ser emitida, por exemplo, eh, de ter a experiência de ter contato com algo que é considerado belo, diz respeito, sobretudo, a uma história de reforçamento dessa pessoa, né? Então, a história de vida pessoal, particular de cada pessoa, vai influenciar muito em como essa interação vai acontecer. A apreciação da beleza ela pode ser ensinada, e aí a gente pode olhar, por exemplo, para a questão de educação artística, né, para formação artística e coisas desse tipo. Então, vamos pensar nessa apreciação da beleza como um comportamento operante, né, que pode ser ensinado, que pode ser aprendido. E também enfatizando bastante as implicações culturais, né, dessa dinâmica. Então, tanto as sociedades elas podem se estruturar para incentivar a apreciação da arte, a apreciação estética, como o que é considerado belo também é influenciado por esses aspectos culturais, né? Então, esse nível de seleção cultural vai ter bastante influência sobre o que é considerado belo, tudo bem? Ah, e é incrível, assim, como eu concordo com tudo. O, o Skinner descreve muito bem, né, dentro dessa perspectiva funcional, e acho que mesmo numa visão contextualista funcional, dá para a gente se aproveitar muito desses parâmetros para a gente pensar, né? Dessa relação com a estética como um comportamento aprendido, dessa questão de como o nível cultural influencia muito na forma como as pessoas descrevem e se relacionam com outros estímulos, até mesmo dessa ideia da beleza ser algo apetitivo, ser algo que muitas vezes pode estar associado a esquemas de reforçamento diversos. Tudo bem? Então, a gente parte um pouquinho dessa, dessa visão também para falar um pouco sobre os tópicos seguintes. Ah, Agora, esse início, essa espécie de introdução, eu confesso que foi um pouco mais teórica, tá? Então, só para vocês entenderem que eu não estou falando as coisas da minha cabeça, assim. É, Mas agora a gente vai para algumas coisas mais práticas e também com alguns exemplos organizados por mim, tá? Então, um aspecto interessante para a gente pensar é o quanto que as aparências elas comunicam, tá? Então, vejam, ainda que essas fotos estejam embaçadas, e elas estão intencionalmente embaçadas, fui eu que as embacei, provavelmente só de bater o olho ou com poucos segundos vocês conseguem entender do que é que se trata. Inclusive, do que é que se trata a primeira imagem, do que é que se trata a segunda, e como o conjunto completo das duas imagens juntas também contam uma história, também fazem uma figura, tá? O que é que parece para vocês sobre o que é essas imagens, ainda que elas estejam embaçadas? O que é que vocês me dizem? Podem falar aí no chat. Sobre política, sobre eleição, movimentos políticos, direita e esquerda, né? Poderíamos falar de polarização, disputa, né? Então, veja, movimentos sociais, movimentos políticos específicos, eles adotam uma estética, né? Eles adotam uma aparência, eles adotam cores, eles adotam símbolos visuais, né? E isso faz com que seja muito fácil da gente identificar quando a gente vê, por exemplo, um monte de gente com a roupa da seleção brasileira e bandeiras do Brasil, e do outro lado, pessoas mais com tons de vermelho, por exemplo. E isso se aplica a várias outras coisas, né? Dá pra gente imaginar. Outro aspecto é que as aparências dizem respeito a um tempo, tá? Então, por exemplo, tem um movimento estético chamado Frutgia Aero, né? Tá aqui inclusive o nome, que é mais ou menos a estética que remete ali aos anos 2000, a tecnologia dos anos 2000. Então, quando a gente lembra do Windows XP, por exemplo, né? Não sei quantos de vocês são dessa época, mas acho que talvez a maioria. Ou então eu tô ficando velho. Mas essa coisa meio. Coisas líquidas, fluidas, ou um verde, verde com azul, ou um campo verde com o céu azul e coisas assim.
Então, você tem essa estética. E é curioso como a gente olha para isso agora e parece meio datado, parece antigo e tudo mais. E que certamente também, se a gente fosse colocar as estéticas de outras épocas, cada uma seria meio característica. E que provavelmente a estética da nossa época atual, em algum momento também vai se tornar meio nostálgica, assim, meio se referir a um outro tempo, a um outro momento, né? Do tipo, essa estética, por exemplo, que é muito comum hoje no Instagram, né? De Canva e coisas assim. Sei lá, daqui a 10 anos pode ser que as coisas estejam sendo representadas de maneiras bem diferentes dessa, né? Ah, então, as aparências também dizem respeito ao tempo, dizem respeito à moda, né? E a moda oscila, coisas novas aparecem, outras coisas voltam, né? 5 anos atrás, se você dissesse pra mim que eu ia ficar careca e só de bigode, eu ia dizer assim, não, senhor, que estilo brega, né? Mas hoje em dia esse é um estilo valorizado pela minha esposa. Ok? Então, a gente tem essa concepção que varia com o tempo também. E a estética acompanha isso de alguma forma, as aparências acompanham. Outro aspecto que a gente pode considerar é que as aparências enganam, tá? Então, aqui eu trago para vocês talvez um dos meus melhores exemplos, que é o Josh Fisher, que é o vocalista de uma banda chamada Cannibal Corpse. Não sei se alguns de vocês conhecem. Se não conhecer, minha sugestão é que não procure no Google, porque aparecem algumas imagens meio pesadas, assim. As capas dos álbuns deles são bem grotescas, assim. As letras das músicas também são bem pesadas. Inclusive, o codinome do Jorge é Corpse Grinder, que é algo mais ou menos como moedor de corpos, né? Então, uma estética mega pesada, mega violenta até, intencionalmente violenta, eu diria, pelo tipo de música que eles tocam. E a gente poderia olhar para eles e dizer assim, cara, esse cara aí deve ser um psicopata, assim, né? Ou esperar as piores coisas do mundo dele. Só que, na verdade, se você for no Instagram dele, que é o George Corpse Grinder, ele, na verdade, é um pai presente, ele tem duas filhas, ele vai em eventos de anime com as filhas, ele adora ursinhos de pelúcia, né? Ele literalmente adora ursinhos de pelúcia, ele tem coleções de ursinhos de pelúcia, coisas do tipo. E é o tipo de coisa que talvez se a gente se apegasse só à aparência, certamente você não diria isso sobre essa pessoa, ok? Então tem esses movimentos de dualidade também envolvidos nisso. Então, é isso. Vamos recapitular aqui rápido, né? A gente pensou, as aparências elas comunicam e elas se referem de alguma forma a um tempo, a um momento, mas elas também podem nos enganar, nos dar falsas pistas. Então, esses são pontos importantes também para a gente pensar. E a gente pode observar nossos próprios padrões, nossas próprias tendências a considerar certas coisas, a ter certos vieses com relação à imagem, à estética de certas coisas, tá? Então, aqui eu queria convidar vocês para um exercício imagético mesmo. Então, não sei quantos de vocês poderão fazer isso, mas quem puder, eu convido que feche os olhos, tá? E, enfim, tire um tempinho para se conectar ao momento presente, observe a tua respiração, tenta se estabilizar. Porque a ideia aqui é que a gente tente trazer uma imagem para o momento presente, né? Então, a gente vai experimentar imaginar como seria se a gente estivesse nesse momento iniciando um novo processo terapêutico, né? Uma psicoterapia individual, como cliente, tá? Como paciente. Então, a gente está se encontrando pela primeira vez com o nosso psicóloga ou psicólogo novo. E vamos imaginar que por algum motivo específico, e que a gente não precisa justificar agora, você escolheu fazer terapia com alguém que atua com psicanálise. E não só isso, uma pessoa que atua com psicanálise, que faz parte de uma escola freudiana, tradicional, alguém que tem
bastante envolvimento com essa comunidade. Então pense dessa forma. Você está iniciando o processo terapêutico pela primeira vez e a pessoa que está te atendendo é um psicanalista ou uma psicanalista tradicional. E aí a gente pode imaginar também juntos como é que seria o consultório dessa pessoa. Vamos pensar que fosse uma psicoterapia presencial. Quais seriam os objetos que você veria nesse espaço? Qual seria a decoração desse ambiente? A temperatura, a luminosidade? Se você pudesse olhar um pouco para o seu ou a sua psicoterapeuta, o que é que ela estaria vestindo? Como é que seriam essas roupas dessa pessoa? Ou mesmo que idade essa pessoa teria? E, por exemplo, qual é a raça, qual é a etnia dessa pessoa? Essa é uma pessoa branca? É uma pessoa negra? É uma pessoa asiática? Indígena? Tudo bem? Então, vou pedir para vocês agora, aos poucos, irem deixando a imaginação para lá. Podem ir abrindo os olhos, né? Se quiser se espreguiçar, mas se quiser se ajustar na posição. E agora eu queria que vocês comentassem também um pouquinho no chat o que é que vocês observaram, né? Como é que vocês descreveriam esse ambiente, essa sala de terapia? Como é que era esse terapeuta, esse psicanalista ou, ou essa psicanalista que vocês imaginaram? Que características vocês notaram? Podem ficar à vontade para escrever. Ou para quem quiser, se alguém quiser levantar a mão e falar abertamente, fique à vontade também. Móveis de madeira, um divã de couro preto, cheio de livros, um divã, uma cadeira e uma mesa, blusa de tecido mais velho, um homem branco, um divã, meia luz, uma pessoa branca, roupa social. Para mim foi uma mulher branca, de mais ou menos 50 anos, rica, de roupas confortáveis, mais caras. Legal. Mais alguém? Leonardo Salati. E aí, Léo? É, eu fui levado para o consultório da minha primeira terapêutica, tá? É, era um consultório decorado com madeira, meia luz, quadro de Freud na parede, uma mulher negra de mais ou menos 50 anos, aromatizantes no ambiente. Então, o Léo resgatou um pouquinho uma memória, assim, né? Coisa que você já viveu. A Ruth falou: imaginei uma psicanalista que eu conheço, uma mulher branca, loira, de 45 anos, usando roupas fluidas e um colarzão de psicóloga. Tipo, um pingente assim de psicologia, tipo isso. É, o ambiente com móveis de madeira, com cara de antigos e um divã de couro. Tá. Beleza. Não sei se. Ah, de contas. Ah, tá bem. Então, legal. É, Então, não sei se fica claro para vocês, e óbvio, não é uma coisa totalmente precisa, mas a gente tem um estereótipo do que é um psicanalista, né? E um estereótipo que, em partes, pode ser fruto da nossa própria experiência, né? Por exemplo, o Léo e a Ruth falaram sobre se lembrar de alguns profissionais que trabalham com psicanálise, mas como a psicanálise é bastante pop, assim, eu diria, às vezes a gente pode se remeter até a imagens que venham
Que venham do inconsciente coletivo, brincadeira. Que venham enfim, da mídia, né? Dos filmes e tudo mais, dessas representações midiáticas, dessas coisas de representações artísticas, até mesmo do que é um psicanalista. Então, você pode pensar, sei lá, a, o ambiente mais escuro, a coisa meio soturna, mais sóbria, uma coisa mais clássica. Vocês imaginaram, de maneira geral, pessoas mais velhas, né? Sendo que não necessariamente, né? De tipo assim, esses dias eu tava vendo, tem um psicanalista no Instagram que eu acho que ele tá ficando super famoso, tá com muitos seguidores, e é basicamente um otaku, assim, né? Então ele curte coisa de anime, coisa desse tipo, e foge totalmente desse estereótipo, tá? Ah, então, só para a gente pensar como a gente também está atravessado por essas imagens, né? A gente também está atravessado por essas tendências a imaginar certo grupo de pessoas ou certas pessoas de uma certa forma. E a gente pode pensar também como é que isso se reverbera na nossa prática, né? Não sei. Talvez tenha alguém aqui que está assistindo essa aula que possa até trabalhar com psicanálise, né? Nada, não tem nenhum impeditivo para isso. Mas eu imagino que muitos daqui devam trabalhar ou com terapias comportamentais ou com terapias cognitivo-comportamentais e tudo mais. Então, como é que um terapeuta cognitivo-comportamental se veste? Se eu tivesse feito esse mesmo exercício com vocês aqui agora, mas em vez de psicanalista, eu tivesse falado sobre um psicólogo da TCC, né? Um psicólogo mais beckiano, né? Ou se eu tivesse falado para vocês sobre alguém que trabalha com terapias corporais, né? Que imagem seria que vocês trariam, provavelmente, né? Então, a gente pensar um pouquinho nesses aspectos, porque esses aspectos são, dentre outras coisas, estereótipos, tá? E aí a gente conversa, inclusive, um pouquinho com o tema da nossa aula de hoje. Ainda falando sobre isso, né, voltando um pouco para a parte de relacionar um pouco mais isso à nossa teoria, vou dizer para vocês que quase todas as coisas boas na vida têm a ver com RFT e as coisas ruins também, né? Então, certamente essa experiência que a gente teve aqui agora, essa imaginação, e muito diz respeito à nossa capacidade de responder arbitrariamente a certos estímulos, né? Então, na medida que eu trago para vocês essas pistas contextuais, psicanalista e tudo mais, isso já evoca para vocês uma rede relacional, né? Uma rede que envolve uma série de outras ideias e essas imagens e tudo mais, por exemplo. E aí eu não vou me alongar tanto aqui, mas eu trago mais como uma recomendação para vocês. Nesse livro aqui, o Teoria de Molduras Relacionais, publicado pelo Paradigma, um livro muito bom, de autores brasileiros, tem vários capítulos excelentes, capítulos tanto introdutórios, como capítulos mais aplicados, como mais avançados sobre RFT. Então é um baita livro para você ter um apanhadão assim. Mas confesso pra vocês que todos os capítulos dele, esse capítulo aqui foi o que mais explodiu minha cabeça, assim, que é o capítulo 10, que é uma das autoras é a Tasta, né? Também é uma ótima pesquisadora, a autora principal e que ele vai falar sobre atitudes dentro de uma perspectiva funcional, né? Então, entendendo como é que a gente pode pensar nesse conceito de atitudes, que é muito comum, por exemplo, na psicologia social e que tem tudo a ver com estereótipos, dentre outras coisas, mas como é que a gente olha para isso a partir dessa compreensão funcional e, dentre outras coisas, a partir de equivalência de estímulos e RFT, tá? Então, nesse capítulo, eles inclusive trazem vários exemplos, descrevem várias coisas, como por exemplo, alguns experimentos relacionados à preferência por marcas, né? Então, por exemplo, por que é que se você colocar o Batman numa embalagem de jujuba e comparar com uma embalagem que não tem Batman nenhum, as crianças vão preferir a que tem o Batman, né? Como é que esse rótulo, de alguma forma, influencia na preferência pelo que está dentro, pelo conteúdo, né?
Ou ainda algumas questões relacionadas a preconceito racial. Então, tem algumas pesquisas aqui relatadas nesse capítulo que falam tanto de como compreender preconceito racial a partir de relações funcionais e relações derivadas, mas também como diminuir isso, como pensar em programas para combater o racismo, por exemplo, em escolas. E também a gente pensar dessas ideias de atitudes e de estereótipos dentro de relações hierárquicas, né? Então, como muitas vezes certas características vão ser associadas hierarquicamente a certos grupos de pessoas, e como essas mesmas características vão carregar certas funções com elas, né? Tem um estudo que é relatado aqui muito legal, apesar de que ele ainda está em preparação, e acho que ainda não foi publicado, que eles fizeram com alienígenas, né? Figuras de alienígenas. E é como se eles criassem várias populaçõezinhas de alienígenas que têm algumas características em comuns e outras diferentes, mas eles criam tipos de alienígenas diferentes. E aí eles começam a associar certas características negativas a certo grupo de alienígenas. E o que acontece é que as pessoas começam a responder baseado nessas características similares, né? Então, por exemplo, se o alienígenazinho verde ele tinha 3 olhos e foi treinado que ele é um alienígena perigoso, traiçoeiro e coisas assim, eu posso ter uma tendência maior a responder a outros alienígenas também de 3 olhos da mesma forma, né? Então, como isso vai se generalizando e não só a partir de relações de coordenação, ou seja, relações de igualdade, mas também a partir de relações hierárquicas, tá? Então, sempre que a gente pensar nessas questões de atitudes, de estereótipos, ou mesmo de como a gente responde à estética, pode ter certeza que tem muita RFT aí envolvida, tá bom? E aí a gente pode pensar, né, mais uma vez, é um exercício parecido com o que eu fiz com vocês agora há pouco. Se eu trouxesse para vocês, imagina um jogador de basquete, livremente, tá? Que tipo de características provavelmente vocês associariam a um jogador de basquete? Podem falar aí no chat, tá? Enquanto vocês vão falando, eu vou trazer para vocês que, por exemplo, a inteligência artificial hoje traz uma perspectiva muito curiosa sobre isso, porque muitas das inteligências artificiais, elas são nada mais do que máquinas de estereótipos, né? Então, a partir de uma série de informações que a gente coloca, o que elas dão de resposta é talvez aquilo que parece ser mais frequente, mais recorrente, coisas assim. Então, se você fizer esse exercício, pega uma dessas inteligências artificiais que geram imagem. Tem no, tem no Twitter, acho que o ChatGPT também faz, no próprio Canva, e coloca só isso. Jogador de basquete, tá? E percebe quais são as imagens que vão aparecer. Tem algumas pessoas, inclusive, que falam um pouco disso dentro de implicações mais complicadas mesmo. Por exemplo, eu não sei como estão hoje os modelos, mas para muitos modelos, se você procurasse assim, uma pessoa com autismo, dessa forma, genericamente, as imagens que iam aparecer eram sempre homens brancos e com a postura meio nerd, assim, meio Sheldon Cooper, assim, né? Uma coisa bem estereotipada também. Então, vocês falaram algumas características aqui, e acho que vocês foram bem dentro do que eu já tinha pensado. Então, vejam como a gente tem um estereótipo sobre isso. Então, um homem alto, magro, forte, né? Fisicamente forte, negro, enérgico, focado, né? E aí a gente pode, enfim, tecer outras considerações, mas todas essas como estereótipos, tá? E aí a gente poderia pensar, e um terapeuta arte, ou uma terapeuta que trabalha com arte? Que características são essas? Né? Que características são essas que talvez apareçam para a gente como hierarquicamente relacionadas a um terapeuta arte? Percebam que aqui eu trouxe características físicas, mas também características, sei lá, voltadas para atitudes, né? Voltadas para o comportamento mesmo. O Gabriel falou, um homem careca. É verdade, temos muitos carecas na arte, né? Sei lá, se o povo adota o visual careca para ficar mais característico.
Não foi o meu caso, tá? Eu realmente sou careca. É calvície mesmo de família. Mas que mais? Que outras características vêm à mente aí de vocês falando livremente? Uma pessoa plena, uma pessoa calma, que mais? Uma pessoa inteligente. Ah, curioso, eu acho que vocês agora estão falando mais características comportamentais. Eu acho que quando a gente pensou no psicanalista foram mais características físicas. O que mais que aparece de característica física, por exemplo? Um pouco tilelê. O que é que seria tilelê, Ruth? Um homem branco, jovem. Pode ser uma terapeuta também, tá? Branco, tudo bem. Amigo hippie, ok. Uhum. E notem também como esse estereótipo, ele não está descolado de outros atravessadores sociais, né? Por exemplo, quando a gente pensa. E eu imagino isso, não sei como é que é para vocês, mas eu imagino isso, inclusive, dissociado de ser um terapeuta arte. Quando me vem a imagem estereotipada de um terapeuta, de um psicólogo clínico, de uma psicóloga clínica, em geral me vem uma pessoa branca, tá? Já se eu imagino, por exemplo, uma pessoa que trabalha com psicologia social, às vezes me vem uma pessoa negra. E de fato, né, já tive a oportunidade de conversar com colegas. Samara, não sei se Samara tá aqui ainda, mas de como existe essa prevalência, né? Tanto é que as pessoas muitas vezes falam do teste do pescoço, né? De você vira para um lado e vira para o outro, e se você só vê pessoas brancas, por exemplo, em eventos de psicologia clínica, né? É, beleza. Tudo bem, pessoal. Então vocês trouxeram várias características que eu acho que são bem plausíveis, tá? Mas vocês sabem que a gente não deve se apegar a elas, né? Mas elas talvez sejam descritivas de parte da comunidade, talvez a gente possa acabar associando essa parte ao todo, e isso certamente tem implicações, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na entrada de pessoas nesse campo que fujam a esse padrão, né? De como isso pode ser aversivo, né? De como isso pode sinalizar algo como eu não me encaixo, esse não é meu espaço, por exemplo. Tá? É, tá, e aí continuando, a gente vai olhar um pouco agora, vamos já voltar para questões de arte, mas vamos pensar um pouquinho agora também desse contexto que atravessa a gente o tempo todo hoje, que são das mídias sociais, das redes sociais e coisas assim, tá? E a gente vai pensar sobretudo sobre performance, tá? Aqui, performance é um negócio meio. Tem muitos significados, assim. Eu não estou pensando aqui necessariamente somente performance no sentido de performar, de ser, sei lá, de ter uma boa performance, mas na ideia de fazer algo para mostrar, né? E de como isso tá forte, assim, né? Porque hoje em dia, de fato, a boa parte de nós estamos nesses meios sociais, nesses meios digitais, e muitas vezes nosso trabalho, inclusive, depende um pouco disso, né? É, Não por acaso a gente está fazendo isso aqui tudo online, né? Onde é que eu arrumaria 40 pessoas para me assistir falando sobre arte e estética aqui em João Pessoa? Provavelmente não teria essa quantidade de pessoas, tá? Então, na medida que a nossa vida está cada vez mais atravessada por essas redes sociais, por essas interfaces tecnológicas, isso também vai implicando um pouquinho na forma como a gente se apresenta no mundo e como é que a gente performa, tá? E a ideia é que, de uma certa forma, nesse meio, quase tudo ou tudo é performance, tá? Ah, tinha mais alguma coisa para comentar aqui? Sim, um adendo que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, como talvez a gente vai sinalizar algumas coisas que possam gerar alguma identificação para algumas pessoas, deixar bem claro que se em algum momento aqui eu parecer crítico de alguém, entendam também como uma autocrítica, tá? Porque acho que esse é o tipo de coisa da qual a gente não tá apartado. Então não tem mesmo uma visão de tipo,
eu tô fazendo isso e você tá fazendo aquilo, isso é certo e isso é errado, né? Mas numa concepção de que esse tipo de forma de lidar com as imagens e com as relações estão presentes praticamente na vida de todo mundo, de alguma forma, tudo bem? Então, com esse adendo, vamos seguindo aqui para refletir um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, né? Tudo é performático? Ou tudo que a gente faz acaba se tornando uma performance? Talvez vocês já tenham visto, ou com frequência vejam, né? Que hoje em dia é cada vez mais frequente, mais comum os famosos podcasts, né? Acho que teve um boom durante a pandemia e tudo mais, mas hoje em dia é uma coisa bem popular. Talvez até entrando num movimento de descida, assim, eu diria. Mas ainda assim, algo que, enfim, tem muitas pessoas fazendo isso e tem muitas pessoas adotando essa estética, inclusive do mesa cast, né? Então, um podcast que é feito ao vivo, numa mesa, duas pessoas conversando e tudo mais. Esse não é um modelo, não é uma estética do Brasil, né? Então, na verdade, é uma coisa meio importada. Pessoas de fora do Brasil meio que fizeram isso dessa forma e algumas pessoas do Brasil incorporaram. E aí você tem podcasts muito famosos que seguem essa estética, tipo o Inteligência Limitada, Flow Podcast. Tem alguns podcasts de psicologia também que adotam essa estética e por aí vai. Hoje em dia, quase todo mundo tem um podcast, né? Tem aquela piada que o casal dos anos 2025 é um homem que tem um podcast e uma mulher que tem um OnlyFans, né? Então, tem essa história. E uma coisa curiosa que acontece, que talvez vocês já tenham visto, é que, por algum motivo, dentro dessas interações digitais, me parece que essa estética começou a virar de alguma forma sinônimo de credibilidade, ou de respaldo, ou de importância e coisas assim. E a partir disso, um fenômeno muito curioso surgiu, que é dos fake podcasts, né? Então, as pessoas que gravam vídeos de si mesmas, como se elas estivessem em podcasts, mas na verdade elas não estão em podcasts, mas meio que fazer um corte para divulgar algo, meio que fingindo que ela está num podcast, por exemplo, tá? Então percebam, uma série de elementos estéticos aí que vão sendo incorporados na nossa cultura de alguma forma e que de alguma forma começam a trazer essa ideia de respaldo. E como eu disse para vocês, isso pode parecer crítico, mas também leiam isso como autocrítica, tá? Porque afinal de contas eu tô de fone e meu microfone é bem parecido com esse da foto ali. Tudo bem? Então, isso meio que vai sedimentando essa imagem, vai construindo isso dessa maneira. Outras questões, né? Se a gente for para questões mesmo de moda, de vestimenta, não sou a pessoa mais entendida sobre isso, mas talvez vocês saibam que tem uma coisa chamada estilo old money, né? Estilo old money é tipo as pessoas que são ricas e que na verdade elas vêm de uma família rica que sempre foi rica. Então é a estética da riqueza plena, assim. Então a pessoa que não precisa trabalhar e normalmente é uma estética mais ou menos assim. Se vocês procurarem no Google Old Money Fashion, Old Money Aesthetic, vocês vão encontrar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Não sei porque, mas me lembra um pouco Indiana Jones, assim, não sei qual é a RFT que me leva para esse lugar. Mas tem um filme de 2023 que é o Saltburn, que eu acho que ele traz bem essa estética, né? A Ruth comentou ali, a riqueza geracional, tipo isso, né? E aí percebam que em muito, de uma certa forma, talvez essa estética nem remeta tanto à riqueza geracional brasileira, assim, né? Sei lá, a riqueza geracional brasileira é agronegócio, assim, talvez tenha uma outra pegada. Mas ainda assim, algumas pessoas mesmo aqui no Brasil podem adotar essa estética porque isso representa algo, né? Porque isso acaba sendo associado a algo. Da mesma forma, a estética New Money, né, que seriam das pessoas que tiveram uma grande ascensão social, saíram talvez de uma zona uma zona de vida socioeconômica mais baixa, mas tiveram uma grande ascensão e que muitas vezes esse estilo é mais característico por ostentação.
né? Então, usar sempre coisas com muitas marcas, usar peças adornadas, grandes, chamativas e coisas assim. E aqui, eu trago essas duas imagens para a gente pensar sobre também o conceito de é, agregar valor à imagem, né? Que é algo que talvez a gente veja também muitas vezes quando se fala dessas questões estéticas e relacionadas à prática clínica, né? Então, qual é uma imagem que agrega valor a você enquanto terapeuta, né? Qual é a figura, qual é a representação de um terapeuta de valor? E aí pensando no valor monetário mesmo, muitas vezes, tudo bem? Outras coisas também que a gente pode pensar, né, que essa questão performática, ela pode transmitir mensagens, né? E aí um caso muito sintomático é da foto oficial do Trump, quando ele se elegeu em 2017, no primeiro turno, uma foto, digamos, normal, né? Não que o primeiro mandato do Trump tenha sido muito normal, mas na segunda foto, na foto mais atual desse ano, o cara tá mal encarado, assim, né? É tipo assim, aqui é America Great Again, aqui é I will fuck the world, assim, tipo isso, né? Então, aqui a gente pode pensar também de como muitas vezes a forma como alguém se porta e até mesmo a expressão facial pode indicar certas coisas, né? De tipo, o que é que um psicólogo, um terapeuta passa de mensagem quando ele tira uma foto sorrindo? E o que é que ele passa de mensagem quando ele tira uma foto de cara fechada e com os braços cruzados e encarando você, assim, tá? Então, também isso é performático, né? Também aí a gente tem algumas características que a gente possa imaginar. E mesmo, né, apesar de isso não necessariamente ser muito frequente na nossa área, mas acho que dá pra gente pensar, o tal do apito de cachorro, né? Que é uma estética, ou um gesto, ou um símbolo, ou uma referência, que não é para ser lido por todas as pessoas, mas que para um grupo específico vai significar algo, né? Isso é muito presente, por exemplo, no movimento de extrema-direita, né? Por exemplo, com gestos relacionados à supremacia branca, ou até mesmo o Elon Musk fazendo uma saudação nazista, tá? Apesar de que no caso do Elon Musk nem foi apito de cachorro, foi um negócio super explícito, tá? Mas a ideia de que muitas vezes essa mensagem pode ser passada nas entrelinhas também, de forma não explícita, de forma indireta, enfim, de várias maneiras diferentes. E aí eu trago também essa imagem, talvez alguns de vocês só de bater o olho já possam entender do que se trata, né? Mas da ideia de que muitas vezes a gente começa a pensar numa estética para os profissionais da psicologia que ela tá pautada nessa certa norma, né? De tipo assim, não, para você ser um bom profissional, você tem que ter um copo bonito, você não pode escrever na caneta Bic, etc, etc, né? Mais uma vez aquela coisa mais de a imagem que agrega valor e coisas desse tipo, tá? Então, no final das contas, tudo isso tem a ver com esses movimentos estéticos, de como a aparência acaba carregando certas impressões, certas concepções. Antes da gente seguir, eu não deveria ter passado aqui pro, pro meme, vamos voltar. A Ruth falou, né? Ensaio de foto com terninho branco, em várias profissões. Tem aquela coisa meio loira odonto, né? Apesar de ser alguém. Alguém tá arriscando aqui. Apesar de ser uma coisa voltada mais para profissional de odontologia, acho que tem um pouquinho dessa coisa, né? Tipo, um ambiente muito branco, muito iluminado, roupas claras, né? Tem um pouquinho desse viés. É, eu acho que talvez esse seja um bom ponto para a gente conversar um pouquinho, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou alguma consideração sobre o que eu comentei até agora, alguma divergência, algum comentário. Escrevam ou levantem a mão aí enquanto eu tomo água, tudo bem?
a Nilde falou assim, né? Com os braços cruzados, com a mão no queixo, lendo um livro, assim, também, né? Sim. Mais uma vez, é crítica e autocrítica, tá, pessoal? Eu também tenho fotos lendo livros. Na minha cabeça, assim como tem a loira odonto, tem a loira de TCC da psicologia. Talvez esse seja o estereótipo da pessoa que trabalha com TCC, né? Da mesma forma como a gente tava falando agora há pouco do estereótipo de quem trabalha com psicanálise, por exemplo. Beleza, mas vamos seguindo. Então vamos falar agora mais especificamente dentro da arte, né? Da terapia de aceitação e compromisso. E aí eu trago aqui o Johnny, que é um amigo meu, talvez vocês conheçam do Twitter, que ele trouxe aí esse post de que só tem dois tipos de terapeutas arte, se não é um, é outro, né? Então você tem do lado os nerds e do outro os hips, né? Depois desse meme, inclusive, a gente chegou a brincar um pouquinho no grupo do Signet e surgiu uma terceira categoria que são emos que fizeram psicologia. Então, a galera que gostava de NX Zero, de Fresno e coisas assim, também tem o lugarzinho deles, né, dentro da arte, tá? É... Beleza, tudo bem. Então vamos pensar um pouquinho, né? Será que só existem esses dois grupos, né? Ou será que esses dois grupos, de fato, a gente tem que entrar em um grupo ou outro? Eu sei que se a gente tiver que entrar num grupo, eu vou entrar nesse aqui, tá? Eu não sou muito hippie, não. É, Mas, para a gente refletir sobre isso, a gente pode voltar para nossa própria teoria, tá? Tipo, a gente adora falar sobre self como contexto, self como processo, de se desapegar do self como conceito, né? De ter uma perspectiva mais ampla, né? Sobre o nosso comportamento, de atribuir relações a quem nós somos. E acho que aí a gente pode ter um bom parâmetro para isso, né? No final das contas, a gente está falando de identidade, né? Por exemplo, eu acho que falei isso até em um texto recente meu, né? Tipo, é muito frequente que na prática clínica a gente sinta que não é o suficiente, né? Então, tipo assim, não tô sendo, sei lá, experiencial o suficiente, não tô sendo behaviorista o suficiente, não tô sendo é, socialmente engajado suficientemente, por aí vai. Então, muitas vezes a gente olha para essas faltas. E às vezes essas faltas também podem conversar sobre esses aspectos estéticos, né? De tipo assim, de a gente admirar uma pessoa, ou talvez até mesmo ter uma pessoa como modelo, pensando em prática terapêutica, pensando em formação, é algo do tipo, e achar que uma forma de se aproximar dessa pessoa é se aproximar da estética dela também, né? Se adequar a isso, se aproximar a isso. E talvez não seja o caso, né? Ou talvez não seja a forma mais flexível de lidar com essa experiência. E aí a gente pode pensar o que é que leva a gente a fazer as coisas da forma como a gente faz, né? Por que é que eu, na minha intervenção clínica, eu me comporto da forma como eu me comporto, eu me expresso da forma como eu me expresso, eu observo certas coisas que eu observo, ou eu uso certas metáforas que eu uso certas referências que eu uso. A gente pode pensar que a gente tem modelos, e esses modelos vão vir de vários tipos, então, professores, desde os professores que a gente teve na graduação, até professores que a gente teve em outros momentos da vida, mas pessoas que nos informaram, pessoas que nos ensinaram ali mais didaticamente mesmo, supervisores, terapeutas, né? Então, quem nunca, enquanto profissional de psicologia ou estudante de psicologia, passou por alguma intervenção em terapia e disse assim, putz, eu vou fazer isso com meus pacientes também. Então, acontece. Ou com colegas, ou a partir de exemplos de livros, né? Que, inclusive, exemplos de livros, em geral, são bem ruins, né? Mas a gente também se apropria deles. A gente também vai entrar em questões de valores pessoais, né? O que é importante pra gente, o que é que faz sentido pra gente na nossa profissão, na nossa prática profissional. Questões de personalidade, então, certas características que sejam mais
prevalentes na nossa forma de agir, certas coisas que a gente prefira, certas regras que a gente estabeleceu, sejam essas regras úteis ou não, tá? Então, sejam essas regras relacionadas a te orientar num caminho válido ou sejam regras mais como esses estereótipos, ainda assim isso vai ter uma influência. Nossa capacidade também de ser criativo, e pensando na criatividade também como uma habilidade que pode ser treinada, que pode ser desenvolvida, e os estereótipos sobre os quais a gente está conversando aqui um tanto. Então, esse apanhado de coisas que não quer também não são necessariamente coisas apartadas, meio que tá tudo num grande bolo de coisas interagindo, de alguma forma vão se colapsar no nosso comportamento, né? Na forma como a gente atua. E partindo disso, dá para a gente pensar que tem muitas práticas profissionais possíveis dentro de um mesmo modelo. Porque não existem duas pessoas iguais, tá? Então, duas pessoas diferentes implicam em práticas diferentes, tá? É, E aí a gente pensar nessa variabilidade que pode ter na medida que pessoas diferentes, pessoas diversas, se orientam ou se guiam por valores ou por práticas ou por modelos parecidos. E, dentre outras coisas, isso também nos diz respeito à questão de que não tem topografia ideal, ou seja, não tem um jeito perfeito e ideal de fazer as coisas. Quando a gente se limita, na nossa prática a simplesmente replicar intervenções, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente pode até se sentir mais seguro, né? Tipo assim, estou fazendo o que fulano fez, o que fulana fez, ou estou fazendo do jeito que fulano apresentou. Mas a implicação disso é que a gente fica menos sensível ao contexto, né? Do tipo, na medida que eu tô mais focado em me adequar, em replicar, em seguir um protocolo, um script de uma forma perfeita, eu posso deixar passar elementos que sejam importantes da própria relação terapêutica, tá? E isso também conversa muito com o movimento mais atual dentro da terapia contextual, das terapias baseadas em evidências de forma geral, que é a ideia de ter uma prática baseada em processos, tá? Então, quando a gente pensa em processos, é importante a gente não confundir com procedimentos, né? Então, procedimentos são aquelas coisas que a gente faz, é de fato o que é feito. E o processo é o mecanismo explicativo, é o que ocorre quando aquilo é feito. E na prática, a gente pode ter muitos tipos de procedimentos diferentes. Porém, se esses procedimentos eles não conversam com esses processos, dificilmente a gente vai conseguir de fato fazer uma intervenção terapêutica que seja sensível ao contexto, tá? Porque o procedimento é fácil de a gente replicar, fácil. Às vezes não é tão fácil, mas é mais fácil. Agora, se conectar aos processos implica, dentre outras coisas, uma análise funcional momento a momento. O que é que está acontecendo aqui agora? Como é que essa pessoa está respondendo quando eu faço isso com ela? E como é que eu respondo quando ela faz algo comigo, né? Ou faz algo aqui na interação terapêutica. E aí, aqui a gente pode conversar um pouco mais sobre estereótipos do que muitas vezes também pode ser associado aos terapeutas que trabalham com arte, certos procedimentos específicos que são descritos na literatura e que são descritos na literatura, dentre outras coisas, porque tem uma explicação também teórica e uma base experimental para esse uso, mas que não são fins em si mesmo, né? Por exemplo, metáforas. O terapeuta arte é aquele que cada sessão diferente vai falar uma metáfora, é aquele que vai ficar parecendo um guru falando metáfora o tempo todo, né? Não necessariamente, tá? Inclusive tem terapeutas ótimos que praticamente não usam metáforas. Ou práticas meditativas, práticas contemplativas, né? Será que isso precisa estar presente? Será que isso é uma característica intrínseca à prática da arte? Ao meu ver, isso é mais topografia, tá? Óbvio, existe uma função por trás de metáforas e de práticas meditativas. Tem toda uma explicação dentro de RFT do porquê que a gente usa metáforas para acessar certas funções que talvez possam ser menos acessíveis se a gente não estrutura as coisas dessa forma. E dentro das práticas também tem toda uma questão a respeito de experienciar, experimentar mais do que falar sobre, né? Porém, nem sempre essas coisas estão
caminhando de braços dados. E aí a gente pode se apegar muito mais a esses procedimentos, a isso que a gente pode, eu chamaria também de certos estereótipos de como um terapeuta ACT deveria se comportar, e não aos processos, tá? Ah, e a gente pode pensar, quando a gente pensa na formação de terapeutas, algo bem importante, algo que a literatura enfatiza bastante, é a noção de competências, né? Então, a ideia de que para a gente formar um bom terapeuta, a gente tem que formar competências, não simplesmente a replicação de procedimentos. E aqui eu trago para vocês dois recortes breves, mas se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar depois. Um é do Learning Act, né, do Aprendendo Act, no formulário que tem lá, que avalia competências clínicas. E outro é daqui do ACT-FM, né, o ACT Fidelity Measure, que também é um outro tipo de escala que é usada para você fazer análises de interações clínicas em tempo real, né? Então é meio que você assiste uma gravação ou um roleplay e a partir disso você analisa se o comportamento é coerente ou incoerente com a postura terapêutica é, preconizada na arte. E aqui a gente vai ver nesses materiais que alguns desses elementos vão falar justamente sobre essa flexibilidade, sobre não adotar intervenções pré-prontas, né? Então, o terapeuta evita o uso de intervenções AT pré-prontas, em vez disso, ajusta as intervenções às necessidades específicas de cada cliente, e o terapeuta está preparado para mudar a direção a fim de atender a essas necessidades a qualquer momento. Esse é o tópico 44 do formulário lá do Learning Act. Aí o 45 o terapeuta adapta as intervenções e desenvolve novas metáforas, exercícios experienciais e tarefas comportamentais para se adequar à experiência, às práticas de linguagem e ao contexto social, étnico, cultural do cliente, né? Então, percebam que aplicar a ET, utilizar a ET, trabalhar com a ET de forma competente implica, dentre outras coisas, numa grande competência cultural e uma grande competência interpessoal, né? De você estar ali em contato com a relação momento a momento, sem se apegar a essas coisas muito protocolares. E no ACT FM a gente tem, né? O terapeuta adota métodos sensíveis à situação e ao contexto, de uma maneira flexível, em vez de uma abordagem enlatada, né? E aí, às vezes, eles até falam de tipo one fit all, ou seja, uma coisa que serve para todo mundo. Não é isso. Então a gente vai num processo muito mais individualizado e específico, tá? Para cada intervenção. Estamos chegando no finalzinho, então aqui algumas considerações mais finais para vocês, né? Então, qualquer caracterização do trabalho de uma pessoa que atue com ACT é mais precisa na medida que se aproxima de uma descrição funcional, né? Então, para além de a gente dizer assim, o terapeuta ACT faz isso ou faz aquilo, um ponto importante para a gente pensar é o terapeuta ACT faz o que sobre qual contexto, né? Frente a qual situação ele faz o que ele faz. E qual é o desfecho almejado, né? E como ele avalia esse desfecho? E qual a consequência disso? Então, não existe uma forma de se comportar que seja coerente com a ET, que não leve em consideração o contexto de aplicação, tá? E aí a gente volta, inclusive, para questões da própria filosofia do contextualismo funcional. Nossa unidade de análise é ação em contexto. Então, isso está implicado nesse processo, tudo bem? E uma última consideração, agora uma consideração bem mais pessoal minha, né? É que a gente homogeneizar ou massificar a nossa área profissional é um dos maiores de serviços que a gente pode prestar para ela. E quando eu falo área profissional, estou falando da ET, mas estou falando da psicologia clínica e estou falando da psicologia, tá? É, precisamos de mais diversidade e boa crítica e menos fórmulas prontas sobre o que significa ser um profissional de excelência e sucesso. E o nosso mundo não precisa de mais um terapeuta ético, ele precisa de você, tá? Ele precisa de vocês, ele precisa de nós, com as nossas características, com as nossas inseguranças, com a nossa história de vida, tá? Então, eu sinto que para a gente se aproximar de experimentar a ACT da forma como ela pode ser mais é, positiva, trazer mais contribuição para nossa experiência e para o mundo, é experimentar a ACT sem largar a nossa
nossa individualidade, tá? Tudo bem? Outra forma de falar é uma pessoa que está fazendo terapia comigo, antes de estar fazendo terapia com o terapeuta Et, está fazendo terapia comigo, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. E é isso, tá, pessoal? Essa aula de hoje foi um oferecimento do Geniete, né? O meu grupo de estudos que vai ocorrer aí ao longo desse ano. Vou deixar mais informações sobre o Geniete no grupo do WhatsApp, para quem quiser saber mais. A gravação desse encontro de hoje também vai ser disponibilizada no grupo do WhatsApp em breve, tá? E quem quiser se inscrever no Geniete, corre, porque a gente vai ter virada de lote no dia 15 agora, sábado, tá? Então, depois vocês ainda conseguem se inscrever até março, até março, 9 de março, mas aí o preço vai subir um pouquinho. Tudo bem? Acho que agora a gente pode, se vocês quiserem, se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, estou à disposição. Tudo bem? Quiserem referências de algo, é isso aí. Quiserem alguma recomendação de música do Cannibal Corpse, é... beleza? Oi, Tobias. Recomendação de livro sobre algum tópico específico do que eu comentei aqui? Ou sobre tudo? Sobre tudo. Então, como eu disse no comecinho, é, essa aula aqui foi meio que um apanhado de tudo, de várias coisas de lugares diferentes. Então, não tenho necessariamente uma referência específica para dar para vocês. Mas um livro que eu recomendei, e aí volto aqui para os slides, que eu acho muito legal. Aqui, tá? Esse livro do livro de RFT brasileiro, especificamente capítulo 10, que fala sobre atitudes. E acho que é um diálogo bem legal entre essa concepção que é mais explorada na psicologia social de atitudes, que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, mas visto por essa base mais da RFT, da ciência comportamental contextual. Sobre estética especificamente, eu não tenho um livro, honestamente, eu nunca li nenhum livro sobre estética. Mas tem uma playlist de aulas no YouTube muito boa. Eu vou deixar lá também lá no grupo para vocês. É uma playlist de aulas de um filósofo mesmo, falando sobre a filosofia estética, sobre a história da estética, da arte e tudo mais. Então, é bem legal. Esse livro está esgotado. Não sei se eles costumam repor. Olha, se você procurar bem, você encontra em meios é, alternativos, tá bem? É, mas eu recomendo que se puderem, comprem, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. O Caio falou, né? Enquanto você falava sobre trabalho na arte, me lembrou um pouco trabalho na aba. Tudo a ver. É. Uhum. É, O Ruth, recomendação de livro em arte para atendimento casal. Não atendo casais, tá, Ruth? Mas eu tenho alguns livros que posso te sugerir. Fala comigo no WhatsApp que eu te mando depois. É, Acho que é isso, tá, pessoal? Muito obrigado por você. Mariana, tudo bem? Pode abrir, pode falar. Oi, João, tudo bem? Oi, gente. Não, é que só, assim, me fez pensar em várias coisas, sabe? Acho que você abordou muito bem o tema e acho que eu fico muito com medo mesmo, assim, de ter um perfil na rede social relacionado à profissão de psicologia, porque parece que eu já me cobro tanto que daí o simples fato de imaginar ter um perfil já vem um monte de autocobrança junto no sentido muito dessa credibilidade. Então, Sim, quem me vê na rua, assim, eu atendo hoje em dia mais criança. Se você me vê andando na rua, você não vai falar que eu sou psicóloga. Porque eu ando de roupa de ginástica, porque eu atendo criança. Então, assim, e aí eu fico pensando até, tipo, nossa, será que os pais me dão credibilidade e tal? E aí, enfim, super conversa, isso não afeta a minha relação com os pais das crianças que eu atendo, enfim, sim, nem com os adultos que eu atendo, mas é uma coisa do tipo, ao mesmo tempo que eu acho importante ter esse espaço e vejo pessoas fazendo muitas coisas legais,
parece que ficar sob controle das pressões, ou da autocobrança, ou do tem que, e do estereótipo. Ai, gente, eu não queria polemizar, mas assim, quando o João tava falando de estereótipos, veio o pessoal da PBE, sabe? Essa espetacularização que virou tudo isso, e daí eu já imagino aquelas coisas, fotos super montadas e não sei o quê, e uma coisa que nem me parece real, que eu não me identifico. E daí você deixa de fazer uma coisa que também é importante para você, mas daí você fica tipo, e aí, se eu fizer, e não sei o quê. Então, nossa, é muito, muito complicado tudo, mas acho que você colocou pontos aí que dá para ajudar a pensar, né? Em Sim. que tipo de terapeuta que a gente quer ser, e não tem um jeito, né? Existe um negócio que a gente pode seguir no sentido de uma abordagem, mas antes da gente seguir uma abordagem, a gente é uma pessoa com a nossa própria história de vida. Então, acho que é identificar como que a gente usa, né? Pode usar isso, como que a gente se sente confortável em usar o quem a gente é, né? Para se comunicar com as pessoas, assim. Então, acho que Uhum. ajudou aqui, João, ajudou a Ah, pensar em que umas bom. coisas. Fico feliz. É, não, eu te diria o seguinte, assim, Mariana, como eu cheguei a comentar, e aí é uma perspectiva pessoal, tá? Talvez outras pessoas possam ter outras visões sobre isso, mas é, eu acho que a gente já está atravessado por essas questões. Até mesmo quem não tem perfil em rede social, de alguma forma, sei lá, consome isso, está envolvido, ou ainda que não consuma, está numa sociedade que massivamente consome. Então, esse tipo de, esse tipo de pressão, esse tipo de noção, esse tipo de, eu diria assim, às vezes até mesmo de uma agressividade publicitária, né? Tipo assim, você tem que ser assim, você tem. E tem toda essa coisa de. Já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, não vou saber a referência agora especificamente, mas, por exemplo, algum tempo atrás, as pessoas vendiam produtos, né? Hoje em dia a gente vende pessoas, basicamente, né? Tipo assim, quando eu estou na rede social, eu estou vendendo meu trabalho, mas indiretamente eu estou me vendendo, né? Então tem essa coisa carismática e coisas assim, então. Então, honestamente, eu não sei um caminho que nos faça sair disso, assim. É difícil estar apartado. Mas uma das coisas que eu sei, e é uma das coisas que eu sinto que outras pessoas compartilham, acho que a Desirê Cassado, uma grande psicóloga da arte, inclusive, fez um post esses dias sobre isso, que é importante que pessoas que não compartilham dessa coisa massificadora, que essas pessoas também tenham voz, estejam presentes, coisas assim. Claro que tem várias outras questões, pressões econômicas também, enfim, tem toda essa noção. Então não é uma coisa simples, mas eu acho que é legal na medida que a gente expressa também nossos incômodos, porque esses incômodos ecoam, assim, né? Outras pessoas também estão incomodadas, então pelo menos a gente não se sente sozinho. Tudo bem? Mas muito obrigado pelo teu feedback. E, e é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês. A gente encerra por hoje aqui. É, Me mantenho à disposição caso alguém queira alguma outra dica, referência, qualquer coisa do tipo. E vou abrir o grupo lá para que quem quiser interagir, interagir. Depois eu fecho de novo, tudo bem? Então, valeu. Muito obrigado. Tchau.